Bom, nos primeiros capítulos de Romanos, do 1 ao 6, Paulo está ali apresentando a salvação em Jesus Cristo. Está apresentando o plano de salvação. Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos lavar, para nos remir, redimir, justificar. Ele mostra que as pessoas, por seus próprios esforços, não conseguem se tornar justos, e ele vem falando, vem mostrando que a salvação é pela graça. Bom, a gente não pode esquecer o ambiente em que isso tudo está acontecendo. Paulo está escrevendo aos Romanos, primeiro século, deve ter sido por volta do ano 70 por aí, né? Jesus tinha morrido na cruz, ressuscitado. A gente está ainda com a cultura judaica ali pesada. Os judeus entendiam que era necessário seguir a lei, porque seguir a lei era fazer a vontade de Deus. O perdão dos pecados era pelo sacrifício que era oferecido na sinagoga, na realidade no templo, né? E era essa a perspectiva de salvação que os judeus tinham naquela época. E Paulo está vindo e mostrando o que é a salvação baseada em Jesus. Não podemos deixar de lado o entendimento de que muitos judeus que seguiram a Cristo e continuaram seguindo depois, ainda seguiam a lei. Talvez o raciocínio deles estivesse até um pouco confuso e não amadurecido sobre a necessidade de continuar seguindo a lei ou seguir a Cristo. Qual era a interseção dos dois casos? O que Jesus trazia de substituição à lei? Paulo está mostrando que seguir a lei não vai nos trazer salvação, porque a salvação é de graça e é imerecida. E aí ele dedica esse capítulo 7 de Romanos para falar um pouco mais aprofundado da função da lei. Para que a lei serve? Para que ela serviu e para que ela serve agora, uma vez que somos salvos por Cristo. Ele falou nos capítulos anteriores da necessidade, ou que a lei, gera a consciência de que somos pecadores. Lá em Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então lá atrás nós já comentamos, Paulo está dizendo assim, olha, a lei mostra que somos pecadores. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu sei que eu não posso fazer, pode ser que os outros não saibam, mas eu sei que eu fiz o que eu não podia fazer, então eu sei que eu estou em pecado. Eu tenho pleno conhecimento do meu pecado por causa da lei. A lei diz o que é a regra e eu sei que eu deixei de cumprir a regra. Ou seja, eu sei que eu sou pecador. Ele falou isso lá no 3,20, Romanos 3,20. Né? E o 3,19, versículo anterior, diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo tem culpa perante Deus. Por quê? Porque a lei diz o que deve ser feito. E todos sabem que não cumprem completamente a lei. Todos são culpáveis perante Deus. A lei traz culpa. A lei condena o homem. Porque ela diz o que pode, o que não pode. E eu, homem, vou lá e erro. Eu vou lá e cometo o pecado de descumprir a lei. Ok? Veja, a gente tenta seguir todas as regras da nossa sociedade, mas muitas vezes a gente deixa de seguir algumas regras. Eu sei que eu não posso jogar papel no chão, mas vai ter uma hora que eu vou estar sem paciência que eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Por quê? Porque agora eu não estou com paciência para isso não. E vai. Né? Aquela história, levou o cachorro na rua,
tem que recolher os dejetos do cachorro. Vai ter uma hora ou outra que eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, mas ninguém está olhando, deixa aqui, não tem problema, não trouxe a sacolinha, vira adubo, né? Ainda arranja uma boa justificativa, uma justificativa bonita, né? Vira adubo para as plantas e eu não faço o que eu tenho que fazer. Então veja, a lei nos traz a consciência de que nós somos pecadores. Ela diz o que deve ser feito, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E nós tomamos consciência revelando ou analisando o que nós fazemos, que nós somos pecadores. Ainda mais, Romanos 5:20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, graças a Deus. Mas veja que Paulo está dizendo que a lei veio para tornar mais nítido o pecado. Sabe quando você quer ver se uma roupa está manchada, uma roupa branca, né? Está manchada ou não? O que você faz? Você vai e bota uma luz bem forte. Quanto mais forte é aquela luz, e a gente sabe que o branco reflete todas as luzes, todo o espectro luminoso, né? Então, quanto mais forte é aquela luz, mais sobressai as manchas e as sujeiras daquela roupa, daquele tecido, né? Então, o que fez a lei? A lei veio trazer essa luz, ela veio mostrar o que é certo e o que é errado. Para que o pecado, para que a ofensa, para que tudo que a gente faz que está errado, apareça assim como um letreiro luminoso, para que a gente não tenha dúvida do que é que a gente tem que fazer e não está fazendo, né? Não está fazendo. O foco de Romanos 1 até Romanos 6, então, não era mostrar qual era o papel da lei no plano de salvação. O que Paulo quis fazer nos primeiros 6 capítulos, era mostrar a graça, o papel da graça, perdão, justificação que temos em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, de graça, né? Não merecido, favor imerecido, né? Agora no capítulo 7, Paulo vai querer mostrar qual é o papel da lei na vida cristã. Presta atenção, até então todo mundo cumpria a lei cegamente, porque era fazer a vontade de Deus, era o que tornava, ou pelo menos era entendido assim, que tornava a pessoa pura, e o que ela não acertasse, ela levava lá a oferta para perdoar os pecados, e as pessoas iam se acertando com Deus e obtinham assim a salvação. Ok? Agora, Jesus veio, e essas pessoas, elas tinham esse entendimento da lei, um conjunto de regras que eu deveria seguir para obter a salvação. E aí veio Jesus, nos salvou de graça, pela graça. E agora? A lei não tem mais nada a nos dar? Não. Agora Paulo vai mostrar o que a lei nos traz nesse novo momento, né? 2 Coríntios 3,6, o que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ele ainda fala, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei mata, né? A lei nos traz a morte. A gente vai falar por quê. Não é que a lei é ruim, mas ela vai nos convencer de que somos pecadores. E aí, dando um spoiler do final do vídeo, né? Ela vai nos mostrar que não temos capacidade de acertar, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O sacrifício de Cristo inaugurou conosco uma nova aliança, um novo acordo. Aliança é isso aqui, ó. É um acordo que eu faço com alguém. Isso que eu boto no dedo aqui, que a gente chama de aliança, na realidade, ele me lembra da aliança que eu fiz com a minha esposa, né? É o acordo, o contrato, a combinação, né, que eu fiz com ela, que foi viver até que a morte nos separe, viver com ela até que a morte nos separe, andar juntos até que a morte nos separe. Esse acordo, isso é uma aliança. E a aliança que Deus tinha com o homem era a lei, e agora a graça, o sacrifício de Cristo nos traz uma nova aliança, um novo acordo, uma nova coisa
um novo jeito de se obter a salvação. E aí fica a pergunta no ar. E a lei? Se eu tinha que cumprir a lei, o entendimento era esse, eu tinha que cumprir a lei para obter a salvação, e agora Cristo nos dá a salvação de graça, a lei perde a sua autoridade, a lei perde a sua, o seu objetivo. Ele pergunta aqui, né? Romanos 7, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, aí ele vem com um exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, não será adúltera se contrair novas núpcias. Né? E aí ele vem discorrendo, a gente vai ler o capítulo ao longo da lição. Ok? Mas a pergunta que fica e a lei? Onde fica a lei no meio deste plano de salvação? Qual é a autoridade? O que a lei nos traz de obrigação? Ou o que ela... qual o lugar dela nesse plano de salvação? Bom, essa é a lição número 6 da revista Palavra e Vida, edição número 76. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Esta revista você consegue baixar em PDF do site. Ela tem por tema Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos, e foi escrito pelo pastor Danilo Azevedo Aguiar. A lição de número 6 tem por título A Função da Lei, e o nosso texto básico é todo o capítulo 7 de Romanos. Essa revista está bem bacana, nós estamos estudando de forma sistemática todo o livro de Romanos. Veja, não quer dizer que um estudo sistemático do livro de Romanos esgota todo o seu assunto, até mesmo porque ele está limitado a 13 lições. A gente pode detalhar muito mais isso aí. A Bíblia é uma fonte inesgotável, né, de conhecimento e de alimento para quem busca alimento na palavra. Amém? Minha voz está um pouquinho ruim, tive um resfriado essa semana, mas graças a Deus foi só resfriado, Covid zerado, não deu teste negativo, não deu nenhum problema, mas isso nos lembra uma coisa bem interessante, né? É resfriado, chegou a nascer gripe, tanto é que quarta-feira eu estava ruim, quinta-feira eu já comecei a melhorar, hoje, sexta-feira, eu já estou melhor. Nós passamos muito tempo na pandemia nos protegendo de tudo, tanto do vírus do Covid como de outros vírus, e por isso as nossas imunidades caíram. Cuidado, cuidado. Nós não podemos deixar de nos alimentar da Bíblia, porque aí a nossa imunidade espiritual também pode cair, ok? Então temos que ler. Ler, orar, faz parte da vida do cristão. Então vamos ao primeiro tópico que o nosso autor colocou aqui, a autoridade da lei. E aí, eu já li para você os 3 primeiros versículos de Romanos 7, em que Paulo está usando o exemplo do matrimônio. Tá? Naquele tempo já existiam separações, as pessoas já se separavam, infelizmente. Né? Na realidade, quando perguntam a Jesus sobre o divórcio, ele cita Moisés. Ou seja, lá no tempo de Moisés já tinha esse problema das pessoas se casarem e não se suportarem ou não se adaptarem, enfim. A gente tem que fazer esforço, a gente tem que primeiro buscar orientação em Deus. Né? E no momento que a gente busca orientação em Deus e Deus orienta quem é aquela pessoa que vai ser para nós o nosso porto seguro, a gente tem que conviver e buscar uma boa convivência e adaptação, enfim, todas essas coisas. Não que seja fácil, não é. Nós passamos por momentos ruins, todos nós, e o nosso cônjuge precisa estar conosco ali, nos segurando a mão, né, e nos apoiando. E Paulo vem falar então da questão do segundo casamento, que se a mulher se separa do homem, né? E aqui o exemplo é a mulher que busca um segundo casamento, né? Pela lei, mesmo separada, ela não pode se casar de novo, porque ela se torna
adúltera. É isso que Paulo está dizendo. Mas se o marido morrer, ela vira viúva. E aí viúva, ela pode contrair um novo matrimônio. Ou seja, no momento que o marido morre, aquela obrigação que ela tinha perante a lei, que era não se casar de novo, tá? Ela perdeu aquela obrigação. A obrigação não existe mais, ela pode se casar novamente. Ok? A lei, de certa forma, né, a lei da mesma forma, perdão, ela é para os vivos, não é para os mortos. Até mesmo porque o morto não vai conseguir fazer nada, né? Eu tenho que pagar imposto. Na hora que eu morrer, eu não vou pagar mais imposto. Eu não tenho mais que pagar imposto, eu estou morto, né? Então a lei deixa de me atingir quando eu estiver morto, tá? Então, essa questão é uma questão de autoridade. O que Paulo está dizendo é que a lei só tem autoridade sobre a pessoa que está viva. Porque a pessoa morta, não adianta escrever uma lei dizendo que o morto tem que pagar imposto, porque ele não vai pagar imposto. Né? Ele não trabalha, ele não faz nenhuma ação no nosso mundo terreno aqui, e então não vai conseguir fazer nada. Veja, você dar uma ordem para alguém que você não tem autoridade é dar uma ordem que vai ser furada, é dar uma ordem que não vai surtir efeito nenhum, né? É eu chegar no meio do trânsito e mandar parar o carro. Pode ser que o carro pare, mas é possível que ele ache que seja um assalto e vai passar por cima. É diferente de um guarda de trânsito paramentado, fardado, né, que vai lá apitar e mandar parar, vai ser reconhecido como uma autoridade de trânsito e a pessoa vai acabar acatando porque é uma autoridade, né? Então, o que ele está usando aqui é o Senhor, né? É o Kyrios, é essa autoridade. De sorte que está considerada adulta. Não, porém, se o marido morrer, está livre da lei e não será adulta se contrair novas núpcias. Né? Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Bom, talvez, e o nosso comentarista coloca isso aqui, ficaria mais fácil entender se Paulo tivesse falado que a lei morreu para ser agora Cristo. Seria um novo casamento nosso. Mas Paulo inverte, diz que nós morremos. Por que Paulo inverte? Porque nos capítulos anteriores, o que ele falou foi que nós morremos para esse mundo e é necessário que ele coloque dessa forma, porque a morte, o batismo que a gente comentou na aula anterior, significa a morte minha com os meus pecados por esse mundo para uma ressurreição de uma nova vida com Cristo, né? Então era necessário que mantivesse esse paralelismo com a nossa morte para o pecado, né? E nascimento, um novo nascimento para uma nova vida. Então nós morremos e para a lei, nos obrigamos à lei, e quando ressuscitamos ou quando vivemos de novo, podemos então ter um novo matrimônio, entre aspas. Por isso que a gente fala que a igreja é a noiva de Cristo, tem esse paralelo, né, do casamento que Paulo usou aqui em Romanos, né? É o senhorio, né? Senhorio, a obrigação. Né? A mulher está casada a um homem enquanto ele vive. Quando o homem morre, a mulher está desobrigada. É o exemplo que Paulo coloca aqui no texto bíblico. Você pode perguntar por que ele usou mulher e não homem. Bom, naquela época existiam situações em que o homem contraía vários matrimônios com várias mulheres. Você pode ver lá Salomão e outros casos ali em que o homem tinha vários matrimônios. Inclusive, quando o meu irmão falecesse, né, pela lei naquela época, eu contrairia matrimônio também com a minha cunhada, com a esposa do meu irmão, porque naquela época a mulher não tinha a capacidade de trabalhar ou não tinha credibilidade, enfim, não conseguia trabalhar e se sustentar, e era necessário ter um homem que fizesse isso por ela. Então era obrigação do irmão do falecido
adotar a sua cunhada, ok? A sua família, os seus sobrinhos. E isso era feito mediante um casamento. Então, Paulo está usando aqui uma imagem, uma situação que não era considerado naquela época o casamento com duas mulheres, um adultério. Mas uma mulher casar-se com dois homens era considerado adultério. Mas, de qualquer maneira, hoje, na nossa lei atual, né, nós não temos aqui no Brasil instituída a poligamia, ela é monogamia, né? Nossa lei é monogâmica, então a gente só pode ter um matrimônio, a gente só pode ter um casamento, ok? E eu me desobrigo desse casamento por duas formas. Primeiro, se eu me separo, ou se o meu cônjuge vem a falecer. Na realidade, Paulo está mesmo falando que mesmo separado, não poderia contrair matrimônio de novo. Mas, na sequência do exemplo ali, Paulo vem falando que nós morremos para a lei, porque nós morremos com Cristo. Foi o exemplo do batismo, foi a ilustração do batismo que a gente comentou na aula anterior, no vídeo anterior, que está lá em Romanos 6, né? Morte e ressurreição, né? E ao morrermos para esse mundo, é como se nós estivéssemos desobrigados da lei. A lei, que era aquilo que me, entre aspas, prendia, aquilo que me controlava, aquilo que me guiava, morreu. Eu morri para a lei. E agora, no meu novo nascimento, eu posso contrair entre aspas, novo matrimônio, né? E nós casamos com Cristo, né? E aí a gente vai experimentar uma nova maneira de sermos fiéis a Deus. Antes, a gente tinha uma maneira de buscar ser fiel a Deus cumprindo a lei. Agora, eu busco ser fiel a Deus fazendo a vontade de Cristo, ok? Novo nascimento, nova condição, como falamos, nova vida, ok? Quer dizer que eu não tenho obrigações? Tenho obrigações. Quer dizer que eu tenho regras? Tenho regras. Mas a regra geral é fazer a vontade de Cristo. As regras da lei eram todas detalhadas, vários códigos, várias coisas. E eu buscava seguir, naquele tempo, cada uma daquelas coisinhas, para que eu acertasse. É como se eu ticasse ali uma lista de coisas a fazer, né? Já fiz isso, já fiz aquilo outro, então agora eu tô certo, tô com tudo ok. Mas a gente tem que fazer isso o tempo todo, né? E agora a nova maneira de sermos fiéis a Deus, tendo em vista que a nossa obediência não se baseia mais em obrigações. Agora nós fazemos por amor, por submissão, né? Quem cumpria a lei, cumpria como uma série de obrigações, de coisas que tinha que fazer. E agora não, agora eu faço porque eu sou submisso a Cristo. Eu me submeto a Cristo, né? Algumas pessoas fazem comentários ruins a respeito do casamento. Casamento, de fato, eu deixo de estar sozinho, eu deixo de viver sozinho para viver com outra pessoa. Outra pessoa que, como eu, tem manias, costumes, tem coisas que gosta e coisas que não gosta. E não são as mesmas que eu gosto ou não gosto. Tem coisas que eu gosto que meu cônjuge não gosta e vice-versa. Tem coisas que eu faço que incomoda meu cônjuge, tem coisas que meu cônjuge faz que me incomoda. E aí eu preciso me submeter ao relacionamento. Eu preciso estar junto. Eu preciso fazer a vontade do meu cônjuge para que ele faça a minha vontade também. No caso desse novo relacionamento com Cristo, somos nós que fazemos a vontade de Jesus. Não por uma obrigação, não por um conjunto de regras ou por um conjunto de leis, mas por amor, né? Tem um
uma ilustração que uma vez me contaram, uma velhinha estava fazendo muitos e muitos e muitos anos de casado, e aí alguém chegou para ela e perguntou, tipo 40 e poucos, 50 e poucos anos de casado, 60, como a senhora consegue ficar tanto tempo casada? Aí ela falou assim, é porque quando eu casei, eu fiz uma lista das 10 coisas pelas quais eu não ia brigar com ele. E a senhora pode me mostrar essa lista? Não. Não pode? Não, não posso. Por que não? Porque eu não escrevi. Ou seja, na hora que ela brigava, na hora que ela se irritava, ela começava a contar 10 coisas pelas quais ela tinha casado com ele e não chegava na 10ª. Então, antes de chegar na 10ª, ela não podia brigar. Então, ela não brigava, porque tinha muito mais motivos para amá-lo. Bom, Deus, né? Jesus é santo e a gente precisa ser santo. Jesus foi obediente na cruz e nós precisamos ser obedientes ao Pai. Jesus foi justo, ele é justo e nós precisamos ser justos. Jesus é santo, é obediente e é justo. E tal como Cristo, nós precisamos buscar ser santos, obedientes e justos. E agora, Paulo está falando então de uma nova aliança, né? Romanos 7 e 5, ele fala agora, olha, porque quando vivíamos segundo a carne, então ele está falando da lei, de uma vida regrada uma vida controlada, por regras. Eu tinha que controlar a minha carne e seguir as regras. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Quando vivíamos, ao 6 ele fala assim, agora porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que aqui estávamos sujeitos, de forma que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Como eu li agora há pouco em 2 Coríntios 3, 6, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja, Jesus nos trouxe um novo concerto, um novo acordo, uma nova aliança, né? A antiga era baseada na lei. A nova não é baseada na lei. A nova é baseada em Cristo, em submissão, em amor a Cristo. Na antiga, a lei provocava, o fruto da lei era a morte. Por quê? Porque a gente tentava controlar a carne, mas a carne é que nos controlava. E a lei, ela não nos salvava, ela nos mostrava o tempo todo que estávamos errados. Que estamos, né? A lei continua nos mostrando que somos pecadores e que estamos errados. E se eu estou dependendo do meu autocontrole, da minha carne, para acertar tudo e alcançar a salvação, eu vou alcançar a morte eterna, porque eu não vou conseguir, né? Nós éramos controlados pela carne e a nossa natureza é pecaminosa. Olha lá o versículo 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Olha, o que Paulo está dizendo aqui é que a lei realçava o pecado, né? Agora, porém, vivemos conforme o novo Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Versículo 6. Agora, porém, né? Olha só, a lei me mostrava o que era o pecado. E agora, eu sei o que é o pecado, mas eu não vou tentar acertar. Eu vou buscar a Jesus para que eu acerte, né? Tem algum problema com a lei? E aí ele vem trazendo no versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? Não, veja, Paulo está deixando isso bem claro aqui. A lei realça o pecado. Ela diz o que pode, ela diz o que não pode. E no momento que eu faço o que não pode, eu tomo a consciência de que eu errei, que eu pequei. Então a lei realça o pecado.
e o meu esforço de acertar me leva à morte. Por quê? Lá no primeiro e segundo capítulo, Paulo já mostrou que nós não somos justificáveis por nós mesmos. Ninguém consegue ser justo, ser justificado. Paulo faz uma defesa da lei, versículos 7 ao 18. Vou reler do 7 até o 18. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou morte? Quer dizer que a lei que é boa virou morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que foi a lei, causou-me a morte. O que me causa a morte é o pecado. Né? Eu não consigo acertar, porque eu peco. E eu só tomo consciência da morte porque a lei, que é uma coisa boa, me aponta para isso. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer e o bem está em mim, não o efetuá-lo. Então Paulo está fazendo aqui uma defesa da lei. Por quê? Ele acabou de falar que a lei nos traz morte. A lei nos leva à morte. Por quê? Porque a lei me mostra que eu sou pecador. E a lei não me justifica. A lei não perdoa os meus pecados. Ela apenas me diz que eu estou pecado, que eu estou em pecado. Né? Para perdoar os meus pecados, eu preciso de alguma outra coisa. Né? Paulo está falando isso, que a lei nos torna conhecedores, né? E aí ele usa o exemplo do cobiçar. Olha que interessante, não saberíamos o que é cobiçar se a lei não nos ensinasse. Ele está indo lá nos 10 mandamentos nesse momento. Ele não está dizendo que é negativo, ele está dizendo que é positivo. A lei não é ruim, a lei nos torna conhecedores, conscientes de que somos pecadores. Então, segundo tópico, o pecado e a lei. A lei é então pecado? Não, aí ele volta lá então no não cobiçarás. E é interessante que se você for ler os 10 mandamentos que estão lá, matar, roubar, mentir, adulterar, fazer outros deuses perante Deus, adorar outros deuses, todos os pecados, os 9 outros pecados, vamos dizer assim, são de ordem prática, exteriores e visíveis. Os outros vão ver que eu estou fazendo, mas o cobiçar não. O cobiçar é um mandamento de caráter subjetivo e interno. O que quer dizer isso? Só eu sei se eu estou cobiçando ou não. Né? Outra pessoa só vai saber se eu estou cobiçando ou não se eu falar. Mas eu não preciso falar para cobiçar. Quando eu desejo algo de alguém que eu não tenho, também não fiz força para conseguir, eu já estou cobiçando. Não é não ter sonhos, eu posso ter meus sonhos, eu posso trabalhar para alcançar os meus sonhos, isso é extremamente positivo, mas está dizendo do cobiçar, algo negativo, né? E o cobiçar, ele é
interno. O nosso autor aqui lembra que o cobiçar acaba sendo fonte dos outros pecados. Porque o cobiçar bota o nosso desejo, aquele desejo nosso, no lugar de Deus. Deus deveria ser o nosso desejo, deveria desejar buscar a Deus o tempo todo. Mas quando eu cobiço, eu boto aquela coisa no lugar de Deus. Vamos lá, um exemplo, Mateus 5:28, no capítulo 5 de Mateus, está lá relatado o sermão do monte, e Jesus está lá: ouvistes o que foi dito, não matarás, não adulterarás, enfim. E ele coloca assim, por exemplo, do adulterar, ele fala que se alguém olhar para uma mulher cobiçando, ele usa explicitamente o cobiçando, já cometeu adultério com ela no seu coração. Porque são dois pecados, né? É o adultério e a cobiça. Porque já desejou o pecado, já desejou o que é do outro que você não vai poder ter. Então, já está cobiçando. Então veja que o matar, né, já coloca também o desejo, se olhar para o seu irmão com vontade de matar, já matou, né? Já, entre aspas, cobiçou a vontade, já teve vontade de fazer o que não deveria fazer, porque tirar a vida de alguém não é nosso, é de Deus, né? Tiago 1,15 diz assim: então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Veja que Paulo, Tiago, está falando de novo da cobiça, que a cobiça dá origem ao pecado. Se você for ver, todos os pecados ali culminam de alguma forma em cima da cobiça, colocando alguma coisa no lugar de Deus, seja a mulher do outro, seja a coisa do outro, seja colocando aquilo como Deus, ou como uma coisa sendo idolatrado, né? O pecado, aliás, ele está dizendo aqui, Jesus, Paulo e Tiago estão ensinando que o pecado tem uma dimensão interior e subjetiva, e essa dimensão interior e subjetiva é a cobiça, epitímia, do grego, né? Agora, veja, o vilão da história não é a lei. Quem está fazendo mal a mim não é a lei. Quem está fazendo mal a mim é o pecado. A lei, ela é boa, santa, justa e espiritual. Ela é tranquila. O problema é que a lei está despertando em mim coisas que eu não deveria despertar. E aí a gente volta de novo lá no Éden, quando o homem resolveu desobedecer a Deus e comer do fruto da ciência do bem e do mal, e aí ele trouxe para si, digamos assim, a obrigação de julgar se estava certo ou se estava errado. Ele viu que estava nu e teve vergonha. Antes ele estava nu e não tinha vergonha porque não julgava, porque não via, porque não tinha esse olho de maldade de saber que está certo e está errado. Se ele não tivesse cometido esse pecado, nós viveríamos e nós estaríamos tranquilos, sem morte, porque se eu fizesse alguma coisa, não seria por maldade, mas a lei evidencia que eu errei, né? Evidencia que eu errei. Então, o problema não é a lei. O problema é que, sabe o que é? Quando você chega para a criança e fala assim, não bota a mão ali, porque vai dar choque, pode esperar. Alguma hora ela vai botar a mão. Ela vai fazer. Ela vai testar. Sabe? Parece que quando a gente fala não faz porque vai dar errado, né? O que a gente faz? Atiça a curiosidade, atiça uma vontade louca de ir lá e fazer o que não pode fazer. Versículo 8, né? Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. O pecado, o mandamento me mostra a coisa que eu não posso fazer, e o pecado, que é o meu erro, a minha vontade de errar, né? Pô, eu não posso fazer aquilo, é tão bom, era legal, poxa, né? Não é bom para mim, não é legal, não é, parece agradável, mas não é, né? Então o pecado
me toma me dá, né, o pecado, toma ocasião pelo mandamento e desperta em mim toda sorte de concupiscência. O pecado meio que, não bota a mão ali. Se botar, vai levar choque. O que a serpente disse à mulher? Não, você não vai morrer, você não vai morrer não. Deus falou que você vai morrer? Vai morrer não. Fica tranquilo, né? E aí ela foi e testou, né? Sem lei o pecado está morto. Sem lei o pecado está morto. Sem lei eu não sei que tem pecado. Sem lei eu não tenho consciência do bem e do mal. Ok? Mas com a lei, a lei me traz esta consciência à tona. Aí eu passo a saber o que é bem, bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal. E aí, no versículo 13, Paulo levanta uma outra questão. Quer dizer, então, acaso o bom se tornou em morte, ou seja, a lei que era boa, agradável, perfeita, santa, justa, espiritual, se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então não é a lei que é o vilão da história. O vilão é o pecado. O mandamento é bom, perfeito, justo e agradável. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, que leva à morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. O pecado toma força na lei quando eu sei que a lei diz que não é para fazer, e aí eu vou e faço. E aí eu estou errando, eu estou pecando. E este pecado é o que me traz, o que me leva até a morte. A lei é espiritual. Problema que nós não conseguimos alcançar o padrão da lei. Porque quando eu vejo a lei, ao invés de eu fazer tudo certinho, eu faço tudo erradinho. Quando eu vejo a lei, eu não acerto, né? Quem faz isso já não sou eu. Ora, versículo, a lei, porque sabemos que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal. Versículo 14, vendido à escravidão do pecado, porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio agir. Paulo está dizendo isso sobre si mesmo, gente. Não é o Saulo falando sobre si, nem um outro falando sobre si. É Paulo, o apóstolo Paulo. Eu não consigo compreender o jeito que eu faço, porque o que eu quero fazer, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Eu estou fazendo o que eu não quero. Ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa, né? Estou pecando, eu sei que eu estou pecando, a lei diz que eu estou pecando, né? E nesse caso, quem já faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Está se justificando, mas ele está dizendo que o que faz ele pecar é o pecado, que leva ele a errar, não é a lei. A lei mostra o que é certo. O pecado que habita nele é que o faz a isso, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha o que Paulo está dizendo. A lei nos revela do pecado. E a gente tenta fazer o que é certo, né? E ao tentar fazer o que é certo, a gente erra. Gálatas 3:10, lá em Gálatas, Paulo está falando assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Maldição! Quem quer seguir a lei está debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas, não é em uma parte, não é em boa parte, não é na maioria, mas em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você não fizer
toda a lei o tempo todo, você é maldito. Estão na maldição da lei. Maldição da lei no sentido de que você não consegue. É que é isso que Paulo começou lá no início, né? Em Romanos. Você não consegue, eu não consigo me justificar fazendo tudo certo. Porque o próprio Paulo está dizendo isso. O que eu quero fazer, meu irmão, eu não faço. O pecado que habita em mim me leva a errar. As coisas que eu sei que são boas, as coisas que eu gosto de fazer, eu não faço. Eu faço as erradas. As coisas boas eu quero fazer, mas não consigo fazer. Então já não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim que está me fazendo fazer estas coisas. A lei é espiritual. E Paulo se diz que ele é escravo do pecado. Ah, mas Jesus não morreu e o seu sangue derramado na cruz nos libertou? Sim, seu sangue nos libertou, nos liberta e nos libertará. Ele morreu de uma vez por todas, em todos os tempos. Eu tenho que buscar não errar, mas eu vou errar. Eu vou errar porque o pecado que habita em mim vai fazer eu errar. E eu não vou conseguir cumprir a lei, né? E a lei, ela não vai me tornar uma pessoa boa. Ela vai, pelo contrário, me dizer, me mostrar, me revelar a minha condição pecaminosa, né? A lei é santa, ela é separada, hagios, palavra no grego, né? Quer dizer uma esfera divina da existência, mas ela é justa, boa, está lá no 12, no 14, 16, né? Ela é santíssima, só tem um problema. A lei é um padrão muito alto. É um altíssimo padrão para a gente alcançar. E Jesus, no Sermão do Monte, mostrou que assim, se você está achando que você cumpriu aqui porque ninguém está vendo, Jesus está olhando para o coração, está olhando para a cobiça, né? Ouvistes o que foi dito, não matarás, mas se você olhar para o seu irmão desejando a sua morte, já matou, né? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, mas se você olhar para a mulher do seu próximo, desejando no seu coração, já adulterou, né? Então veja que o padrão de Deus e o padrão que a lei nos traz é altíssimo. As pessoas tentavam ticar externamente todas as coisas, mas é mais do que externo, é interno. É fazer para fora e para dentro também. Para dentro ninguém vê, só eu e Deus, né? Mas tem que fazer para fora e para dentro. Então, o problema não é a lei. O problema sou eu. O problema está em nossos corpos. É o que Paulo fala. O bem que a gente quer, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer, a gente faz. Ele falou de si mesmo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ó. Nesse caso, no versículo 15, porque nem eu mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. Eu faço o que eu não quero fazer e não faço o que eu quero fazer. É como se eu não tivesse... Aliás, eu não tendo controle das minhas próprias ações. E olha o que ele culmina nos dois últimos versículos, 24 e 25. Desventurado homem que sou, em outra tradução, miserável. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Depois, Paulo chega no nível de desespero, sabe? Olha só, não tem jeito, a lei me mostra o que é pecado, e pela lei eu consigo ver que eu faço errado, tudo errado o tempo todo. Tudo. Eu não acerto de jeito nenhum. Eu faço o que eu não quero, o que eu quero eu não faço, eu faço o que eu sei que é ruim, eu não gosto de fazer, mas eu acabo fazendo, mas o que era bom, o que eu queria fazer, eu acabo não fazendo. Né? Então eu sou miserável, desventurado. E ele pede e ele exclama: quem poderá, né? Como diz o Chapolin Colorado, né? Quem poderá me defender? Quem me livrará do corpo desta morte? Exclamação de Paulo, né? Quem? E ele responde no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei e do pecado.
Na minha consciência, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo do pecado. Jesus pode nos livrar do corpo dessa morte. Jesus é o único que pode nos dar salvação, porque nós mesmos praticamos e fazemos as coisas erradas. Vivemos numa nova aliança, para pensar e agir. Estamos numa nova aliança. Tinha a obrigação da lei e agora eu estou na graça. A lei não morreu. A lei continua existindo. Por que continua existindo? Porque ela continua me mostrando o que eu fazia que era pecado. Ela continua me mostrando o que eu tinha que ter feito, o que eu tinha que, como eu deveria proceder, que eu não procedo, ok? Então ela me revela isso. Só que antes, se o entendimento ou se a aliança era cumprir toda a lei para alcançar a salvação agora está em Cristo. Nós estamos numa nova aliança. Nós estamos num novo contrato, num novo acordo. A lei era e sempre foi um padrão impossível de alcançar, porque o objetivo não era cumprir a lei, o objetivo era saber que está pecando e não pecar, ok? E a gente precisa então de um libertador. Só vamos estar salvos do corpo, né, da morte deste corpo, da morte, como diz Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Eu só estarei livre do corpo desta morte em Cristo Jesus. Ele é o nosso libertador. Eu e você precisamos de alguém que nos liberte do corpo dessa morte. E esse libertador é Cristo. Que Deus nos ajude, nos abençoe cada vez mais a estar no centro da sua vontade, buscar fazer tudo certinho, conscientizando-nos ainda pela lei dos nossos pecados e entendendo que só alcançaremos este alto padrão em Cristo. Ele nos liberta do corpo dessa morte, porque eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. A minha mente e a minha disposição espiritual é fazer a vontade de Deus. Mas esse corpo, segundo a carne, eu acabo pecando. Que Deus nos coloque e nos deixe bem conscientes desses nossos pecados, para que nós lembremos de pedir perdão a Ele, né? Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu preciso confessar. Confesse a Deus os seus pecados, um por um, para que Ele possa lhe perdoar. Amém?